Elevemos, então, nossos pensamentos, nossos corações ao alto, ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo a eles o amparo e a proteção para esse momento de estudo do Evangelho e também da doutrina espírita, pedindo também a permissão que a espiritualidade superior encarregada desse momento acompanhe, nos intuindo, fazendo com que consigamos, com maior clareza, entender os temas estudados. Também pedimos ao anjo guardião de cada um de nós que conosco esteja, iluminando os nossos estudos. Pedimos também por aqueles amigos nossos que não conseguiram estar presentes, que também sejam acompanhados, também sejam agraciados com esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia. Estaremos recebendo o Pai, do amigo Jesus, e da espiritualidade maior que conosco se encontra. Estão abertos nossos trabalhos. E assim seja. Seu Edgar, para passar para o senhor. Aí tem 1, 2, 3, né? É 2 e 3. É 2 e 3. Não, só não. Sim, tá aqui. Sim. Boa noite, família querida. Estamos aqui juntinho para comungar os meus pensamentos, né? E fazer com que possamos entender cada vez mais as maravilhas que a doutrina nos ensina e também esse grande legado que Jesus deixou para nós. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos aprofundamos, a gente sabe mais que a gente não sabe nada, né? Estamos iniciando, né? Oração dominical. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. Que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, Mateus 6, 9, 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo da concisão, verdadeira obra-prima de submissão, de sublimidade e simplicidade. O efeito, sob mais singela forma, resume todos os deveres dos homens para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo de sua sobriedade, da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizer-na, geralmente sem que os pensamentos
se detenham sobre as aplicações de cada uma das suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número das vezes seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos. 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente a cada uma de suas proposições, aditamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes envolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na desenvolvida. A prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá de uma sobrevivência, uma providência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e do pequenino inseto até os astros que se movem no espaço. O nome se acha escrito de uma das ser soberanamente grande sábio. Por toda parte se nos depara a prova da paternidade, paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não reconhece as tuas obras. Orgulhoso, aquele que te não glorifica, e ingrato aquele que não te rende graças. Venha ao teu reino, Senhor, desde aos homens, de tais plenas de sabedoria, e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Por essas leis, fariam reinar entre si a paz, a justiça e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de os esmagar. Enviados seriam os males que geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração dela deixa de ocasionar tais consequências. Desde o bruto, o instinto, ele traça limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma ao homem. No entanto, além desse instinto de
a inteligência e a razão, também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isso é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância ou das tuas leis, pois com paternal providência fizeste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. O dia virá, e segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá, então, a incredulidade de todas as coisas. O reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que a conduza ao caminho da verdade. Faça a tua vontade assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, o inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador, fazer a tua vontade. Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e sem ti ela não pode. Fará então a sua vontade na terra, como efeitos fazem no céu. Os eleitos fazem no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável, a sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do espírito. O bruto encontra a tua paz. O bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento de sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhes há dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste no trabalho inteligência na procura dos meios de prover as tuas necessidades aos teu bem-estar. Mediante o labor natural, labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ainda o homem de boa vontade e em ti confia, pelo que concerne ao necessário, não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e de desejar tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos sucumbem
por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência, ou pela sua ambição, ou por não terem querido contentar-se com o que ele lhes havia concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo que pecaram. No entanto, nem a esses mesmos abandonais, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendem para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para vós. Antes de nos queixarmos da sorte em que iremos de nós mesmos, que ela não é obra nossa, a cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos de evitá-la. Consideraremos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro e que de nós depende de utilizarmos essa inteligência. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e força para obedecer essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência, a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, que é os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias a fim de, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Trabalhar-nos é impossível, é da tua divina providência nos confiarmos. Se está nos seus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, aceitamos-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nessa existência ou noutras anteriores, porquanto é justo. Sabemos que não há penas imerecidas, o que jamais castigas nem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, da inveja, o que possuem e não temos nem mesmo o que dispõe do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade do amor ao próximo, que lhes ensinastes. Afasta igualmente nosso espírito a ideia de negar a tua justiça e notarmos a prosperidade do mal e desgraça que cai por vezes sobre o homem do bem. Já sabemos, graças às nossas luzes, às novas luzes, que te aprove, concede-nos que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua. E prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea. Aqui experimentará terríveis e sofres resignado. Terríveis reveses, ao passo que ao eterno será o júbilo daqueles
e sofrem resignados. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aqueles que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Cada uma das suas novas infrações, as suas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos de uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos a saldar. Rogamos-te que nos perdoe pela tua infinita misericórdia, sob a promessa de que fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair as outras. Nos impuseste e por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistir os nossos semelhantes em suas necessidades, mas também consiste no esquecimento e no perdão. Das ofensas, das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que não nos dado motivo de queixas? Concede-nos, oh meu Deus, as forças para apagar a nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor, toda amor, faz que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração. Desejamos de vingança, se te prover, tira-nos hoje mesmo deste mundo, faz com que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo de Cristo, cujos últimos pensamentos foram de prol dos seus algozes. Constituem parte da nossa prova terrena, as perseguições que os maus nos infligem. Devemos, então, recebê-las se nos queixarmos como todas as outras provas e não maldizer dos que, por suas maldades, nos resgatam o caminho à felicidade eterna. Visto que nos disseste, por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que submetem, os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere, e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e o que seremos alçados por efeitos da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos terem ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte. Encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas culpas passadas e cumprir as em nova vida o que não poderemos fazer nesta para o nosso progresso. Assim que explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que nos protege, que nos projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro. Sinal evidente da tua justiça soberana, da tua infinita bondade. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus.
que tendem a desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos que eles nos entretêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes a renunciam a toda tentativa contra seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los se não lhes pusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem, absoluta renunciação ao mal, contra nós mesmos, pois é que precisamos dirigir os nossos esforços. Se o fizermos os maus espíritos, naturalmente, os maus espíritos se afastarão porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem nos afasta. O que houve, amor? Senhor, ampara-nos em nossas fraquezas, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem, nada de mal pode girar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis, fazendo o mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirem, o mal desaparecerá na terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal. Só parece irresistível aos que nele se comprazem, desde que temos vontade para fazê-lo. Também podemos ter o de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência, dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Assim seja. Presta-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamos-nos perante a tua sabedoria infinita e em todas as coisas que nos escapam
a compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes que nos convém. Dirigindo-te essa prece a Deus por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência e em praticar para todos suplicamos a tua bênção. Oi, Rosana. Meu Deus, Alô? esse é Oi. Tudo. maior manancial que Nós estamos em aula. Jesus nos deixou, né? E quando Jesus costumava sempre, quando estava reunido com os seus discípulos, né? Às vezes se afastava para fazer as preces. Afastava um pouquinho para fazer as Tá preces. bem, meu amor, tá tudo bem. Aí Tá bem. os discípulos diziam para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Quando ele voltou, né, da Tá prece, bem, minha querida. ensina-nos Nós estamos em a aula, por orar. isso eu não estou podendo falar muito contigo. Mas então amanhã tu não vem. O Nós Pai Nosso, né? Tá, meu amor? Um Já exemplo de uma humildade, conversa. de amor ao Pai Celestial, né? Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso. E todos nós somos filhos do mesmo Pai. Ele é nosso irmão maior, ele é nosso irmão superior. Que nós devemos como guia e modelo da humanidade. E aqui estava olhando a cada trecho da prece, é fantástico isso aqui. Cada trecho da prece, o exemplo dessa humildade, desse amor. Nós devemos, através dessa prece que diz tudo, é a prece mais perfeita que todos os cristãos deveriam ler, proferir e meditar sobre ela, né? A cada palavra dita. Meditar muito. Ela encerra todos os preceitos, encerra todas as nossas obrigações, as nossas relações, nossos direitos e nossas obrigações. Nós vemos um marco, né? Fica no nosso coração. E nós, assim, estamos pensando muitas vezes, tem pessoas, tinha um psicólogo que era filho do sócio meu, dizia assim para mim, Edgar, vamos sentar aqui, vamos discutir um pouquinho sobre o espiritismo. Discutir óbvio, não vou discutir contigo. Mas Deus existe, o cara que existe. Jesus existiu, claro que existiu. Falam tão bem de Jesus, mas Jesus não é toda essa bola que vocês falam, não. E, pelo amor de Deus, vai estudar, vai começar a meditar um pouquinho. Você fez psicologia e se materializou. Você vive o material. Você não sabe nada sobre o espírito. Você é um espírito encarnado num corpo físico. Você não é um corpo físico. Você está no corpo físico. Eu não acredito nisso. Então não adianta discutir com você. Procura, como você estuda psicologia, procura estudar um pouquinho livros do teu pai espírita. Vai ler o livro dos Espíritos, vai ler o Evangelho. Procura ler e depois, se você achar que não tem razão para você ler isso aí, não tem nada para aprender, tudo bem, é um direito teu, uma opção tua, eu respeito tua maneira de pensar, de agir, mas procura ler alguma coisa comigo, vai discutir uma coisa comigo, se você não lê, você não procura saber o que está escrito ali. Como você aprendeu psicologia, você leu livros, documentários, palestras,
fiz essa faculdade por quê? Porque não tem um pouquinho de humildade no teu coração. Aprender alguma coisa a mais. Tem grandes psicólogos e psiquiatras que são espiritualistas também. E eles estudam, e nesses estudos que eles fazem, eles analisam, eles procuram saber e ver o quanto nós não sabemos nada. Quando nós somos pequeninos nessa criação. Mas e quem criou o mundo, diga? E me botava fazendo perguntas assim diariamente para mim, me provocar. Eu, vai estudar. Você tem os livros em casa, estuda. Você estuda desde o primário, desde a escola, da escolinha que você estudou, até onde você chegou agora, você estudou. Por isso dá outras obras. Por isso tem poder você saber discernir as coisas certas e as coisas que você não acha certas. Eu não vou discutir contigo. Eu até conversar, mas discutir contigo não tem condições. Eu estudo alguma coisa sobre psicologia, a gente estuda. A gente lê, ou ouve, palestra sobre psicologia. Então, eu tento entender psicologia como eu gostaria que você entendesse a parte espiritual da tua vida. Eu vou repetir mais uma vez para que você é um espírito encarnado no corpo físico. Você não é o corpo físico. Daí eu evitei discutir mais com ele sobre isso aí. Então, essa prece dominical, meus irmãos, isso aqui é fantástico, isso aqui nós pudéssemos ler, reler, observar, meditar sobre, fazer uma análise de cada item que está escrito aqui. E é tão grandioso isso aqui que nos remete à reflexão, remete-nos a ver o que nós podemos fazer para nós melhorarmos, para nós sermos mais felizes, o que nós devemos fazer para melhorar o nosso mundo interior. E tem muitas pessoas que dizem assim, eu gostaria que o mundo fosse diferente. Então, todos nós somos um mundo, todos nós somos um mundo. Muda o teu mundo interior e possivelmente o mundo exterior vai mudar. Cada um fizer a sua parte, o mundo exterior mudaria totalmente. Mas nós temos que, assim, prestar muita atenção no que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Quando nós acordamos pela manhã, agradecer a Deus por mais um dia nesse corpo físico, por mais um dia nesse plano terra maravilhoso, que nos conceda a sabedoria para podermos, através dessas leituras, entender e colocar em prática em nossas vidas. É incrível. Isso aqui é um arquivo maravilhoso que nós devemos, todos nós, ler e meditar. Até a Marlene falou assim, Edgar, tu quase nem preparou esse tema. Pensei comigo de Marlene, isso aqui é um tema para ler e refletir. Porque cada um do nosso grupo, eu acho muito bonito, vocês pesquisam muito, admiro muito porque vocês têm a sabedoria para pesquisar essa pesquisa que cada um faz, para nossa melhora, nosso conhecimento. Se nós ficássemos só nós lemos, não teríamos tanto resultado quanto vocês estão tendo agora. Vocês mesmos, quando vocês falam sobre nossa turma, nosso grupo de estudo, quanto a gente tem aprendido e quanto a gente tem que aprender ainda. E quando vocês pesquisam nos evangelhos que vocês fazem, o Daniel nos concede a oportunidade, quanto é importante nós pesquisamos, né? Olhamos, lemos, relemos para passar aí. A gente comenta com a Marlene diz assim, viu como as meninas, elas preparam tão bem os temas do Evangelho que elas fazem, você não prepara como você gostaria de preparar. Porque eu quase não leio muito, eu mais escuto do que leio. Tenho
bastante dificuldade nisso para ler. Eu leio, mas muito pouco. Mas eu escuto, observo, e aceito e assisto palestras para poder ajudar no que eu posso fazer. Eu pedi para o Daniel para me fazer esse evangelho de hoje, porque para mim é importante, para minha voz, para o meu dividir com vocês e aprender mais com vocês. Aprendo muito com vocês, é muito importante que a gente aprenda com vocês. A cada palavra de vocês, para nós é muito bom. A gente aprende mais, cada vez mais. O Assis às vezes fala, pois é, né? O que eu tenho para falar? O Assis tem a sabedoria na cabecinha dele, no coração dele. E quando ele larga as palavras dele simples, mais sábias, né? É muito importante. A Vera às vezes diz assim, pois é, eu iniciando agora, no início ela disse que não queria falar nada. Esconder, a gente tem um ditado bem simples, né? Bem chulo que a gente falava. E a gente guarda a gordura embaixo da casca, e guarda a sabedoria. Nós temos todos, nós somos sábios, todos nós temos oportunidades, todos nós temos direitos e deveres. Então devemos juntar nossas lidas, nossos conhecimentos parcos, que eu sou, e dividir com vocês para poder aprender mais com vocês. Eu gosto muito de ouvir vocês falarem, comentários de vocês. A Maria de Fátima também amo. Ela sempre pesquisa bastante. Kátia. A Kátia. O Daniel. O Daniel. Queridos. Nossa Goretinha. É verdade. A Goretinha sempre nos brindando com as pesquisas de vocês. A gente fica encantado com isso. Aí, e todos que nós estamos participando, a grande família maravilhosa. Daí no Daniel, às vezes, usa um pouquinho da humildade dele, né? Bah, vocês não deixaram nada para me falar. Mas ele sempre encerra com a chave de ouro dele. Sempre. Muito importante. Ele prepara. Gente, obrigado pela oportunidade, Daniel. Gostaria muito de ser mais explícito, mais dentro do minha maneira de falar, de agir, pensar. É isso que eu podia passar para vocês. E deixo vocês comentarem o resto agora. É muito importante para nós, tá? Obrigado pela atenção. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Obrigado, Sr. Edgar. Dentro da sua humildade, o senhor pensa que não nos auxiliou, mas foi muito grande o auxílio que o senhor nos trouxe, o seu entendimento. O senhor pode não ler, mas o seu entendimento está no coração, está na mente, né? E a gente vê, né, que quando o senhor disse que sobre o estudar, né, que o senhor falou do seu amigo que era psicólogo, é importante a gente estudar. Porque antes o Pai Nosso passava batido, assim, fazia aquela oração mais repetindo aquelas palavras decoradas, mas quando a gente vai estudar ele no Evangelho agora, modifica o entendimento, né? Principalmente esses últimos encontros que nós temos estudado sobre a prece, né? Mas antes de passar para os outros, eu quero primeiramente dar uma boa noite para o Assis, seja bem-vindo, Assis. Mas quero dar uma boa noite especial hoje para a Alcirene. Um bom retorno, ficamos felizes em você ter retornado depois de um período ausente. Sinta-se abraçada por todos nós. Marilene, posso então passar para ti? Claro, meus queridos. Que é meu amor? Eu não conseguia ler o nome da Alcirene ali. É bonito, é diferente. Uhum. Ele queria ler o nome da Alcirene e não estava conseguindo. Eu só botar mais uma dele, dar uns brancos de quando a gente, né? Que o Pai Nosso é o código da vida para todos nós. Bem, queridos, lembro quando trabalhava em ensino religioso com os alunos, procurava respeitar todas as religiões. A gente sabe que a oração do Pai Nosso é a mais recitada por maior número de religiões. A maioria das religiões rezam o Pai Nosso. E com certeza a gente aprende que
Se a gente não perdoar, a gente não tem o direito de pedir perdão, nem de fazer a prece, porque a gente quer ser perdoado na medida que perdoa, não é? E com certeza o capítulo 27, que o grupo trabalhou muito bem, o Daniel em especial, porque eu sei que ele prepara todas as aulas, ali a gente vê a eficácia da prece, a felicidade da prece. É incrível como é bom a gente aprender e como é bom a gente ter experiências. Eu vou contar um episódio para os irmãos. Na quarta-feira eu fiz um trabalho sobre a felicidade que a prece proporciona no caminho da luz. E na terça-feira, dia anterior a este momento, eu estava preparando. No dia anterior, então, eu precisava buscar o Lorenzo na escola. Eu não sei se eu já contei, porque se eu contei, eu vou ficar com vergonha de repetir, mas foi uma experiência tão incrível que eu vivi na prática da prece. Eu vou buscar ele mais ou menos em cima da hora, porque ali na escola dele é difícil de estacionar, então eu sempre vou mais cedo. E eu estava indo, e por incrível que se pareça, eu estava fazendo prece. Eu estava agradecendo a Deus por tudo que a gente tem, pela casa, pelo carro que dá conforto, pela família, estava agradecendo. E quando eu estou subindo aquela rua do Dias da Cruz, mas daí bem antes, uma quadra abaixo da praça ainda, vinha um senhorzinho com uma saveiro, e aquela rua que sobe tem duas mãos, sobe e desce. E ele estava cuidando só o pessoal que descia. E eu estava antes, eu estava subindo, mas eu estava rezando. E aí, então, quando eu vi, ele vem, ele simplesmente corta a frente. Mas foi incrível, eu estava em prece e depois disso eu chorei, eu rezei, agradeci. Eu consegui puxar o carro e tirei o carro, consegui desviar, fui quase para outra pista, mas eu consegui tirar à esquerda e voltei para a direita imediatamente e eu só passei, porque, claro, eu fiquei tremendo, fiquei nervosa, eu ia cortar a frente do homem, ele também ia bater, ia ser muito grave na posição que a gente estava. Eu espero que este senhor tenha visto, tenha entendido. Mas o que eu entendi foi, queridos, eu estava em prece, o meu anjo de guarda estava em prontidão, porque, sinceramente, não fui eu. Quando eu penso assim, eu nem sou assim essa bola toda no trânsito, eu me esforço, eu cuido muito do outro, evito ao máximo que posso e dificilmente bato o carro, nunca. Há muitos anos atrás eu tive um probleminha que bati o carro, mas foi incrível. Então, assim, o quanto a prece é importante e tudo que a gente aprende a respeito do efeito da prece. Eu lembro quando, há anos atrás, nem sei dizer para os irmãos, eu era ainda jovem, eu passava muita dificuldade, eu não entendia, eu estudei escola de freira, daí eu buscava respostas, daí eu pensava, eu nem tive a oportunidade de fazer coisa errada para estar sofrendo, claro que eu me referia à vida presente, não é? E daí eu fui aprendendo muita coisa. E uma coisa que me chamava a atenção, quando as pessoas falavam, ai, desculpem, em obsessão, eu pensava, então vai para uma casa espírita, faz um tratamento espiritual, eles afastam o espírito sofredor de perto da gente, fica tudo bem. E aí, à medida que a gente vai estudando, a gente vê que não é assim. Nós é que temos que nos afastar deste espírito, porque a gente atraiu para perto de nós de acordo com a sintonia. Então, é muito importante a prece.
fazer prece. Às vezes a gente tem sentimentos menos dignos por pessoas, por familiar, e daí nesse momento uma prece. Só por Deus, porque daí a gente pensa, na minha família, é essa programação perfeita que Deus fez, todas as nossas famílias, né, queridos? Não é por acaso, é a escola primeira para todos nós. Então, é muito importante a gente estar em preces. E nós temos um palestrante da doutrina espírita que no passado, ele fez roteiro na região, o Isaías Claro. Ele eu não me lembro se ele é promotor de justiça ou juiz, promotor de justiça. E ele conta que numa ocasião, ele foi fazer uma audiência com uma família que tinha muitos bens, e os filhos estavam brigando, porque eles foi avaliado, e daí cada um receberia alguma coisa proporcional ao valor. Nenhum seria prejudicado. Mas, para se atritarem, 2, 3 queriam, tipo assim, a fazenda, a casa da fazenda. E daí foi um horror. Ele conta que a audiência durou 4 horas, para vocês terem ideia do quanto foi desgastante. E ele, como ele tem vidência, ele via o pai ali do lado. Nossa, ele estava desesperado, ele não entendia. Para começar, ele não tinha entendido que já tinha morrido. Daí ele não entendia como que estavam se apoderando das coisas dele. E depois ele não entendia por que aquele brinquedo. Se ele tinha trabalhado tanto, deixado tanto dinheiro para toda a família. E ele contou, então, o Isaías, que no decorrer da audiência, quando ele já estava se sentindo também cansado, buscando amparo da espiritualidade, ele convida os filhos a fazerem a oração do Pai Nosso. Porque ele diz que se eles não se perdoassem, eles não podiam mais fazer a oração do Pai Nosso. Que eles não eram merecedores, não eram dignos. E daí, claro que a gente tira a lição para nós, não é? E daí, então, ele conta que depois de todo esse tempo, dizendo que eles não poderiam mais fazer a oração do Pai Nosso pelas brigas e mostrando os valores em que todos iam ficar muito bem e que o pai estava muito triste, claro que ele não podia dizer que o pai estava ali do lado, muito triste. Aí, então, ele diz que depois deste momento de 4 horas de audiência, os irmãos fizeram as pazes, aceitaram o que o pai tinha deixado. E é isso, queridos, são histórias que fazem a gente rever os conceitos da gente, sempre. Momento de alegria, faz uma prece para agradecer. Momento de dificuldade, faz uma prece para ter amparo. Porque, olha, queridos, a gente ouve tantas pessoas falarem em gratidão, em fé, e eu falo para os irmãos, se não tem Deus no coração da gente, se não tem Deus na vida da gente, a vida não tem sentido. Porque para que mesmo que a gente veio? A gente sabe, pelo conhecimento da doutrina, que veio para se melhorar, para progredir. Mas se não tem esse lado, veio só para sofrer, comer, dormir e morrer? Não, a gente veio para muito mais. Então, com certeza que o capítulo 27 e agora o 28, quando nos fala nas preces específicas, eu vejo o quanto é importante para nós. Nossa, tem uma prece, eu não sei se eu comentei já, tem uma prece do capítulo 28, em que teve um momento da minha vida de provação, e eu não tenho vergonha de dizer para os irmãos que eu estava assim, eu estava com o coração bem magoado, e foi incrível quando encontrei aquela prece, porque eu me identifiquei muito com ela.
porque ela falava do que eu estava sentindo. Agora eu não me lembro o número da prece, 48, 49, não me lembro. Eu sei que ela é prece pelos inimigos, queridos. E daí, ali eu me identifiquei, e a partir dali eu comecei a fazer essa prece, porque ali diz que não, a gente não pode ter o mal no coração, não pode ficar mantendo esses sentimentos menos dignos, não é? E a gente vai trabalhando isso, porque a gente não é perfeito, nenhum de nós é, mas daí a gente aprende que perdoando, amando, aprendendo os ensinamentos da doutrina espírita, a gente se melhora assim, com certeza. Até porque se melhora por bem ou por mal, né, queridos? A gente aprendeu, né? Nós crescemos por amor ou pela dor. E muitas vezes, na maioria das vezes, é pela dor. A gente ainda não aprendeu a amar como Jesus ensinou. A gente ainda é tão bom gostar de quem gosta da gente, não é? Tá junto de quem é bom com a gente, gosta da gente, mas as pessoas difíceis a gente evita, não é? E não é isso que Jesus ensinou. Então, eu espero ter podido ajudar. Claro que vocês entenderam o carinho do meu marido, porque esse Parkinson de envelhecimento, a primeira coisa que afetou nele foi a voz. Ele não entendia, nem sabia, mas ele começou a ter dificuldade, e aí ele pediu para se afastar de doutrinária. E aí, enfim, hoje tratando, ele tem fonoaudióloga todas as semanas, ele tem profissional ajudando, e ele se esforça muito. E aí, então, eu sei que ele passou a dificuldade, mas principalmente o carinho, a amorosidade. No momento eu vou encontrar a prece que eu me identifiquei, porque agora eu não estou conseguindo. Então, eu vou encontrar ela, porque eu separei, eu cheguei a escrever no meu caderninho, mas agora eu não peguei meu caderninho. E daí eu quero compartilhar com os irmãos, porque é muito importante a gente fazer essas preces. Aqui tem preces para todos os tipos de momentos da nossa vida. Obrigada, Daniel, querido. Eu quero ouvir os demais, que eu sei que preparam, que compartilham. É tão bom a gente estar juntos, não é? Obrigado, Marilene. Esses exemplos sempre nos acrescentam, né, em conhecimento, e o seu Edgar está sendo um exemplo para nós, né, do esforço que ele está fazendo em poder falar e nos transmitir, né, aquilo que eles têm de entendimento da doutrina espírita. Nós só temos a agradecer a vocês dois e seu Edgar em especial, né, que o seu Edgar poderia estar só ouvindo, mas não, está compartilhando conosco o seu conhecimento. Fátima, posso passar para ti, Fátima? Oi, desculpa. Então, é sempre muito bom, né, ouvir o senhor Edgar e a dona Marilene. Eles nos transmitem, né, muito ensinamento, gratidão mesmo, no fundo do meu coração. E, como o senhor Edgar falou, a gente sempre estuda um pouquinho, né, senhor Edgar, e traz alguma informação. Eu trouxe umas reflexões. Conforme vemos no Evangelho de Mateus e Lucas, Jesus ensinou aos discípulos uma oração que é conhecida como Pai Nosso, mas também é chamada de oração do Senhor ou oração dominical. É uma prece curta, direta, densa e em seu conteúdo e leve em suas palavras. É fácil e inteligível para qualquer pessoa. No prefácio da prece, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Jesus nos mostra logo no início da prece o caráter de um Deus bondoso, de um Deus para ser amado e não para ser temido,
de um Deus que nos permite chegar próximo a Ele, porque Ele é Pai nosso. A prece Pai Nosso nos mostra, como diz Kardec, o princípio da caridade e um resumo de todos os deveres, o seu Edgar falou bem isso, que o homem deve ter para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela não foi ensinada por qualquer um, ela foi ensinada pelo próprio Cristo. Então, precisamos refletir no seu significado, palavra por palavra. E quando orarmos, que seja com muita fé e com sentimento de irmandade, refletindo sobre o que estamos dizendo. Aí eu encontrei em outro trecho, o Espiritismo busca uma compreensão mais profunda da prece do Pai Nosso, relacionando suas frases com a lei da causa e efeito, e a importância do perdão e a busca pela evolução espiritual, como nos orientou a dona Marilene, né? Obrigado, Fátima. Gorete, posso passar para ti, Gorete? Pode. Agradecer o seu Edgar, né? Por ter colocado para nós de uma forma tão bacana. E daí, pegando a deixa da Marilene, que ela falou do depoimento dela, eu vou falar também, porque foi com a prece do Pai Nosso. Na pandemia, no auge da pandemia, eu sofri um acidente de carro muito grave, e no momento da colisão, eu estava fazendo o Pai Nosso. E pela intuição e pela mediunidade, né, por esses fatores aí, foi nítido para mim a intervenção dos espíritos naquele momento. Tanto que eu já estou na moratória, graças a Deus, né? Estou aqui ainda, graças ao Pai Nosso e a intervenção dos bons amigos espirituais que pararam o carro exatamente 5 centímetros para que eu pudesse sobreviver. Então, graças ao Pai Nosso, né? Então, a prece, assim, realmente um valor inestimável para todos nós, em qualquer momento, em qualquer língua e a qualquer hora, né? Falando da prece do Pai Nosso, eu peguei aqui também, aqui no Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, algo assim para a gente meditar dentro do contexto, né? Porque a prece, ela só vai ter valor se a gente tiver realmente fé, né? E conhecimento. E sejamos atentos, é o item 5. Quem passou, né, o ensinamento foi Tiago, citando Jesus. Então, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo, Tiago. Então, age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, seu conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. Pai nosso que estais no céu, né? A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino. Porém, cada individualidade nesse ou naquele plano de existência atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior, Deus, né, os espíritos superiores, lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Formemos então, né, os nossos planos de ação, usando a inteligência, manejando a autoridade, cunhando as palavras, mobilizando as relações, aproveitando os laços afetivos,
aplicando dinheiro, desenvolvendo o trabalho e assinalando a nossa presença onde estivermos, atendendo ao bem para o bem de todos, porquanto creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar. A nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Pai nosso que estais nos céus, né? Santificado seja, Senhor, a tua vontade. Então, eu acredito assim que o conhecimento que a doutrina está nos possibilitando faz com que a gente, ao orar o Pai Nosso, né? Ao falar, ao pedir, ao agradecer através do Pai Nosso, a gente tenha mais consciência ainda do que é possível alcançar com Ele. E eu agradeço muito todos os dias pelo Pai Nosso, que me deixou ficar mais um pouquinho aqui. Obrigada. Obrigado, Gorete. Assis, posso passar para ti? Deixa eu ver, consegui. Tá me ouvindo? Barbaridade. Não fiz a minha tarefa de casa. Não fiz mesmo. Mas, assim, se for falar assim no Pai Nosso, poxa vida. O que me arrebenta é na hora que tu diz assim, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente começa, meu Deus, me proteja, que não sei o que, um monte de coisa errada, né? E ai, que nenhum mal me aconteça, que nada isso, pá, 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 pá. Né? Mas, claro que Deus não quer que a gente aconteça um mal com a gente, né? Mas a gente já barganhou com ele, né? Então, daí é complicado, é muito pesado o Pai Nosso. Se a gente for olhar a fundo mesmo, é perigoso o cara ler o Pai Nosso, né? Mas porque ó, o pão nosso de cada dia, né? Aqui é aí o que é o pão? É o alimento? O alimento da fé, o alimento corpóreo, né? Aquele seja feito a vossa vontade. Se a gente tem que quebrar uma perna para dar uma prendida, e a gente começa, meu Deus, não me deixa que quebra a perna, não deixa, tá, né? Já não é, já. Então, assim, né? É complicado. Aí, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Meu Deus. Pá. Essa é complicada, né? Creio eu, sim, que eu acho que uma das partes mais difíceis que tem. Porque aí vai de vai de encontro ao nosso ego. Muitas vezes, né? E se eu disser assim para vocês, assim, até eu não vou mentir para vocês, eu não fiz a tarefa de casa, não. Mas é uma coisa assim que eu, que eu sinto assim que o Pai Nosso ele é bem. Acho que claro, se foi feito, se quem ensinou o nosso Senhor Jesus, mas ele é uma oração perigosa, a gente lê. Ou a gente fala o que a gente está pedindo, a gente faz o que a gente está pedindo, né? Tudo que a gente está entregando nas mãos de Deus, e se a gente não fizer, aí a gente está de contra aquilo que a gente está pedindo. E creio que eu acho que não é só eu, acho que é todo mundo, né? A gente fala uma coisa no Pai Nosso, mas acaba fazendo outra coisa. É isso, pessoal.
Na próxima, eu vou procurar agora começar a fazer as tarefas de casa. Não... Ah, é feio, né? Um abraço. Não, mas tu não sabe o quanto isso que tu falou veio do coração, né? Tu não se planejou, não pensou, tem que falar isso, tem que falar aquilo, veio do coração. E quando tu diz isso, tá tendo consciência, né, da profundidade que é a prece do Pai Nosso e do quanto ela nos compromete. Porque quando tu faz essa prece, é um compromisso que você está assumindo, né? Quando você olhar, quando você prestar atenção nas palavras, né? Está se comprometendo com aquilo ali. E aí nós temos que colocar em prática. E muitas vezes, não só o Pai Nosso, mas quantas vezes, qualquer prece que a gente vai proferir, quantas vezes são só palavras, mas principalmente o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é uma prece decorada, né? A gente decora ela. E às vezes nós falamos só com os lábios, né? Ela tem que vir do coração. E ela é comprometedora, né? Ela nos coloca num compromisso muito profundo. Vera, posso passar para ti, Vera? Eu queria primeiro falar para o seu Edgar, que eu achei sensacional a atitude de ele se desafiar. Meus parabéns. Nunca perca para ninguém, muito menos para si mesmo. E eu queria mencionar aqui uma parte que eu achei bem bacana, que me fez lembrar muito a minha mãe. A minha mãe tem 90 anos, completou agora em junho, e está conosco. Diz assim, na parte 2 da oração, venha o vosso reino. Eu peguei a parte, todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Todas as vezes que eu contestei atitudes que aconteciam comigo, a minha mãe sempre falava, minha filha, pensa que quando nós plantamos é só uma sementinha. Agora, quando nós colhemos, geralmente está em uma árvore e vem muitos frutos. Qualquer colheita, ela é multiplicada, então é exatamente o que foi dito, né? Essa oração, ela é como se fosse um pacto para nós, de nós com Deus, né? Então seria isso, pessoal. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar pouco mesmo, né? E a minha contribuição é essa. Obrigada. Obrigado, Vera. Cada um tem a sua parcela de contribuição. Às vezes, o pouco é muito também, não é? Nós pensamos que não, mas o pouco é muito. Vitor, você quer falar alguma coisa, Vitor? Pessoal, me perdoe mais uma vez eu ter chegado atrasada em aula, mas aconteceram algumas coisas aqui, precisei tomar algumas decisões e daí por isso me atrasei. A oração do Pai Nosso é, sem dúvida nenhuma, a oração mais completa que se possa ter. Ela e a prece de Caritas, para mim, elas englobam tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que, como seres em construção que somos, né, pedimos, rogamos a Deus, né? Como diz a dona Marilene, hoje nenhum de nós é a mesma pessoa que já foi. De alguma maneira, a gente já evoluiu um pouquinho, a gente já cresceu um pouquinho, né? Então, a prece é aquilo que nos mantém nos trilhos, como diz, por assim dizer, né? Ela nos traz a paz, a calma e a serenidade que precisamos para passar por tantas coisas, né? Por tantas dificuldades, por tantas dúvidas, né? Pela tristeza, inclusive em tratamentos de depressão, de ansiedade e de tudo mais, tem médicos já
que aconselham a oração, porque através da prece, através da oração, a gente volta ao nosso eixo de novo, a gente serena, a gente acalma o coração. Então, como diz, Deus nos conhece a todos. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba, né? Então, Ele já sabe quem somos nós. E sabe que nós estamos aqui fazendo alguma coisa para a nossa evolução espiritual, tentando nos melhorar, tentando ser seres melhores. E como diz a amiga Marilene, todos nós, pouco ou muito, evoluiu já até aqui. Então é isso aí que eu tenho para dizer a vocês e estava com saudades. Obrigado, Rita. Muito bom te ouvir. E como disse Emmanuel, é melhor 5 minutos do que nada, né? E é interessante, eu já vi uma pesquisa científica, não tem nada a ver com doutrina espírita, mas num grupo de médicos que fizeram tratamentos com pessoas que oravam e o mesmo tratamento com pessoas que não oravam. E eles demonstram ali a diferença que dava na recuperação de cada paciente. Isso é científico já. Então, a ciência já está comprovando que o Espiritismo vem nos dizer. Alguém mais gostaria de algum comentário, algum complemento? Eu gostaria. Estamos te Daniel, ouvindo. tem Oi. um trabalho que mostra a mudança da água em ambiente de prece e o movimento da água em locais perturbados. Eu me lembro que nós já falamos sobre isso numa ocasião. Você lembra, querido? E outra Sim, coisa, eu encontrei a prece e eu faço questão de compartilhar com os irmãos. Então, já disse, num momento difícil da minha vida, a prece é do número 47 do capítulo 28, prece pelos inimigos. Ouçam, queridos. Diz o seguinte: Senhor, inspira-me ao esquecimento do mal e à lembrança do bem. Que nem ódio, nem rancor, nem desejo de lhe retribuir o mal com o mal entrem em meu coração, porque o ódio e a vingança não pertencem senão aos maus espíritos, encarnados e desencarnados, que eu esteja pronto, ao contrário, em lhe estender a mão fraterna e lhe retribuir o mal com o bem, e em vir em sua ajuda se isso estiver em meu poder. Imaginem alguém que está ressentida encontrar essa prece. Nossa, que chapéu, né, queridos? Foi muito bom para mim e eu espero que também auxilie a todos nós. Obrigada, queridos. Obrigado, Marilene. Tu ia falar, Vera? Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Se pode me responder alguém na parte ali onde fala sobre o mal não é vossa obra. O final daquele parágrafo diz: quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. Que mundo é esse mais avançado? Onde fica ele? Os mundos mais avançados estão distribuídos no universo, né? Nas demais galáxias. Por exemplo, nosso planeta, vamos colocar o Júpiter, já é um mundo feliz. Então, nesses mundos já não existe mais o mal. Os espíritos só pensam no bem. Por exemplo, nós estamos passando para a regeneração. Ainda vai haver o mal, mas a humanidade nessa fase já vai começar a pensar mais no bem. E nos mundos, lembram do capítulo Na Casa do Pai há muitas moradas? São esses mundos que os espíritos falam. Então, só a nossa ciência já descobriu não sei quantos milhões de galáxias. Milhões. Né? Então, tu imagina, cada galáxia é interessante. O Haroldo Dutra Dias que diz uma coisa interessante.
cada galáxia tem só um mundo de expiações e provas, porque senão estariam guerreando entre eles, né? É interessante. Então, cada galáxia tem o seu conjunto de mundos. E nessas galáxias, onde já existem outros mundos felizes, angélicos, enfim, já não existe mais o mal. Então, mundos felizes, por quê? Porque ali o bem já é o principal objeto, né? Não existe mais o mal. E mundos angelicais, então, é onde habitam os Jesus, né, da galáxia. Nós, a doutrina espírita, quando estudamos ela nos diz que Jesus não é o espírito mais puro da galáxia. Existem outros Cristos mais avançados, adiantados em moralidade, intelectualidade que Jesus. Então, você veja assim, quando a gente vai estudar lá sobre Deus, né, o nosso universo é infinito. Então, imagina assim, se a nossa ciência já descobriu 200 e poucos milhões de galáxias, quantos mundos existem nesses 200 e poucos milhões de galáxias, né? Quantos mundos já perfeitos existem só nessas galáxias que que a nossa ciência descobriu? Não vamos colocar no universo, que daí seria demais para a nossa mente entender, né? Mas Não dá. digamos, nós não vamos conseguir, né? Mas digamos que tivesse só 200 e poucos milhões de galáxias, será que existiria vida só no planeta Terra? E como a gente está estudando na doutrina espírita, há uma progressão dos mundos, né? Nós vamos evoluindo. Nós já passamos de mundo primitivo para expiações e provas, estamos indo para a regeneração, depois para mundos felizes, e assim nós vamos progredindo. Então, nesses mundos felizes já não existe mais o mal. Só o bem habita, né? Não sei se isso conseguiu, assim, mais ou menos Sim. captar a mensagem, né? O livro dos Esclareceu. Espíritos, né, Daniel? Sim. Dá uma olhadinha lá no livro dos Espíritos, tem, né, tem questões assim bem interessantes que falam pluralidade dos mundos habitados, né? Exato, ele fala sobre os espíritos que habitam, né? No mundo maior também, né? E evolução em 2 mundos. Aí já é meio complicadinho, mas tem também, né? Mas Tá? a gente vendo, assim, várias, tem na literatura Bem espírita, tem interessante. várias, né? Por exemplo, quando a gente lê os exilados Capela, quando Capela evoluiu, esses exilados que pensavam no mal vieram para cá. Agora estão falando em Quiron, né? São os exilados da Terra, que já não têm mais condições de ficar aqui, estão indo para Quiron. Inclusive, tem alguns exilados de Capela que estão indo para lá também, porque até agora, há mais de 10 mil anos, não se regeneraram, né? Então, veja como, depende do nosso livre-arbítrio, nós ficar 10 milhões de anos, 10 mil anos em atraso, sem nos melhorar, né? E depende só de nós. Então, Daniel, é bom pensar, não é deixar o passado para trás, é pensar só agora e no futuro, vamos né? pensar no futuro, Você vamos não é pensar muito, daí futuramente. não dá. Exato. Então, pessoal, hoje eu vou deixar a minha fala, então, do estudo do Evangelho e vou passar para a nossa mensagem. Alguém mais gostaria de algum comentário, algum questionamento? Acima de tudo, eu queria agradecer a Deus por tudo que nós temos, pela oportunidade de termos esse grupo maravilhoso aí. Agradecer o Assis, nossa, Irene, consegui pronunciar o nome dela agora. Querido. A Vita, A Vita Poderosa. a Goretinha, Vita Poderosa. Ela tem uma firma aqui em Passo Fundo que é Vita. A Goretinha, a Fátima, isto, Eliane, o Daniel, o Daniel. O Daniel não gosta de falar porque ele é persona acima de nós. amada. A Vera. Agradecer a todos vocês por serem parte da nossa família. Muito carinho, né, Cis? Muito amor no coração. Dizemos assim, Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja teu nome, e teu reino, o reino do bem nos chegue, Senhor, que a tua vontade se faça assim na terra como no espaço, em todos os mundos habitados. O pão nosso do corpo e da alma nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas,
da mesma maneira que perdoamos aqueles que nos ofenderam. Mas não nos deixeis cair nas tentações da matéria, dos maus espíritos. Envia, Pai, um raio de tua divina luz sobre os hospitais, sobre os manicômios, sobre os orfanatos, sobre os asilos, sobre os moradores de rua, sobre os profissionais da saúde, em todo o nosso planeta Terra, sobre todos os nossos mandatários dos países, para que a tua paz, teu amor, tua luz permaneça nos corações, fazendo com que nós tenhamos a sabedoria de administrarmos as nossas vidas, Pai, e fazermos o bem, praticarmos o bem que teu Filho Jesus nos ensinou, através dessa prece maravilhosa. Muito obrigado, Pai. Abençoa o nosso grupo de estudo, e seja fortalecido cada coração, os lares, as pessoas que não puderam comparecer no dia de hoje, que sejam abençoadas duplamente. As pessoas que não gostam de nós sejam abençoadas também. Muito obrigado, Pai. Fique com nós, Senhor. Que assim seja.